Pessoal, nós temos algumas pessoas que estão aí em pé no fundo. Tem uma sala aqui que também está sendo transmitido, tá? Então, se vocês quiserem, para ficar mais confortável, sentar, então tá a salinha ali, televisão, ar, vocês fiquem à vontade, ok? Então, vamos dar continuidade aqui no nosso evento. Eu gostaria, então, de chamar agora, para ter a palavra, Felipe Martins. Palmas para o Felipe aí, gente. Ó. Eu não sei se vai funcionar o slide. Vai. Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam tendo aqui uma noite tão agradável quanto eu. Eu estou muito feliz. Eu havia conversado com o Wagner, com o pessoal do Burke, já em outras ocasiões. A gente havia se encontrado pela internet, em outros eventos, e hoje está aqui podendo ver o lançamento de um curso tão importante, com pessoas que eu admiro, como o Dom Luiz, a Ludmila, outros que eu estou conhecendo pela primeira vez. É uma honra enorme para mim. Eu preparei um material aqui, partindo da minha perspectiva, como foi dito aqui, eu sou, dentre outras coisas, professor de política internacional, e eu trabalho com a preparação de candidatos à carreira diplomática, ou seja, eu estou ali na base do fornecimento daquelas pessoas que formam o nosso serviço externo. Eu estou ajudando a formar essas pessoas. Eu conheço, portanto, quais são os critérios de seleção utilizados pelo Brasil para selecionar essas pessoas. E muito do que eu vou dizer aqui soaria extremamente estranho se eu dissesse nos meus cursos preparatórios. Por quê? Porque a gente tem que seguir as diretrizes do Ministério das Relações Exteriores, e as diretrizes do Ministério das Relações Exteriores simplesmente desconsidera tudo o que a gente vai falar na noite de hoje, e tudo que vocês vão ver também no curso Direito e Globalismo. Foi dito aqui que talvez seja a melhor iniciativa do tipo na América Latina. Eu diria mais ainda. Eu tenho estudado bastante isso, tenho preparado algum material que possivelmente vai virar um livro. Eu tenho lido discussões a respeito disso nos Estados Unidos, na Europa, em vários idiomas, e eu tenho a mais firme convicção de que a base de conhecimento que está se formando no Brasil sobre esse assunto vai poder ajudar pessoas do mundo todo, não apenas da América Latina, não apenas no âmbito da OEA, onde já há uma atuação de brasileiros ajudando a lidar com esse problema, mas no mundo todo, porque, de fato, nós tivemos aqui algumas mentes privilegiadas, algumas delas aparecerão aqui ao longo da minha apresentação, e outras pessoas que, tomando aí esse ponto de partida de pessoas como o professor Olavo de Carvalho, tem uma outra figura muito importante que eu prefiro não mencionar, porque ele prefere a descrição, mas que tem feito um trabalho, sobretudo com o movimento pró-vida, combatendo essa influência externa em relação ao aborto, e pessoas que estão dando continuidade a esse trabalho. Então, sem mais delongas, eu coloquei aqui uma apresentaçãozinha rápida, eu não tenho a pretensão de que todos vocês me conheçam. Eu atuo principalmente na internet, escrevendo, comentando, fazendo análise política. Tenho esses cursos, ajudo a manter o site Senso em Comum. Peço que vocês deem uma olhada no site. A gente tem tentado dar uma cobertura aos eventos de geopolítica e também algumas discussões teóricas, conceituais sobre o globalismo. E é um pouquinho disso que eu quero trazer hoje para vocês. A gente está no lançamento de um curso que vai ter uma abordagem sobretudo jurídica, mas que vai englobar ali e atacar o problema desde várias perspectivas. Os professores, como já foi dito aqui, são figuras brilhantes, pessoas que têm toda a capacidade, mas, então, aqui, para não terem uma pretensão muito grande, eu quero trazer apenas algumas considerações conceituais sobre como eu, pessoalmente, vejo o globalismo, sobre como eu explicaria numa conversa rápida de 30 minutos, que é mais ou menos o que eu tenho aqui. Então, vou pedir para passar o slide adiante, e a gente vai começar por uma notícia da semana. Então, nós temos aqui na frente, em destaque, a capa da Economist, falando que o deputado Jair Bolsonaro é uma ameaça para a América Latina, ou, como está dito ali, a última ameaça da América Latina. E atrás a gente tem ali uma série de considerações a respeito do Brasil que ganharam a capa da revista Economist. Por que eu começo pela Economist? Porque, como aluno do professor Olavo de Carvalho, eu considero que a gente deve partir sempre da nossa própria realidade, olhando para aquilo que nos cerca, olhando para a nossa própria biografia e vendo como essas informações e esses dados chegaram a nós. Se a gente olhar, então, para aquilo que está acontecendo nesta semana, não apenas ao redor do mundo, mas aqui especificamente no Brasil, a gente está todo mundo aí bastante focado nas eleições, prestando atenção, acompanhando o noticiário. Isso aqui
se tornou notícia. Se tornou notícia, inclusive, porque a Economist tem uma influência muito grande sobre as nossas elites nacionais, sejam as elites diplomáticas, sejam as elites governamentais, sejam as elites midiáticas, todas elas, de algum modo, repercutem aquilo que aparece na Economist. E isso não é verdade apenas em relação ao Brasil. Nós temos aqui uma série de capas, como eu disse, sobre o Brasil, mas no mundo todo, e aqui é um dado que eu trago de um estudo, foi feito um levantamento a esse respeito, se os diplomatas de todo o mundo tivessem que escolher apenas 2 veículos de comunicação, que eles diriam, não, eu não posso abrir mão desses 2 veículos, eles dizem que seria Economist e o New York Times. Então, isso já dá uma ideia inicial de que nós temos ali uma certa homogeneização das ideias, dos conceitos, e que um repertório muito fixo que acaba influenciando não apenas a nossa política, mas a política do mundo todo. Isso tem tudo a ver com o globalismo, que é o que a gente vai tratar hoje. Então, peço, por favor, que passe. A gente tem aqui algumas matérias que eu separei, essas especificamente falando sobre gênero. Então, a gente tinha ali uma série de capas sobre o Brasil, especificamente as perspectivas da Economist, aqui revistas brasileiras, jornais brasileiros, tratando aí do tema de gênero especificamente, alguns outros temas muito ligados ao globalismo, que é um pouco do que eu quero explicar para vocês. Pode passar mais algumas matérias falando aqui sobre os homens de saia, mudanças no comportamento masculino, mudanças no guarda-roupa masculino. E como vocês podem ver, aqui está um pouco distante, mas as datas são muito aproximadas. Então, essas notícias se replicam por vários veículos e acabam pautando ali as discussões e o debate público. Por que isso acontece? Pode passar, por favor. Aqui, pode deixar essa imagem por um tempo. Por que isso acontece? Por que a gente tem essa replicação de conteúdo? Aqui eu poderia ter ido além. O mesmo momento que isso estava sendo discutido no Brasil, estava sendo discutido no resto do mundo. Então, há aí uma tentativa de avançar, de promover certos valores, ali sempre numa coisa que parece muito descoordenada. Então, nós temos a Record, por exemplo, que é uma emissora que normalmente diverge da Globo, mas a gente consegue encontrar algumas convergências nesse sentido. Mesma coisa se a gente olhar para jornais concorrentes, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo e assim por diante, essas matérias sempre aparecem ali com bastante frequência, de modo que parece espontâneo, mas que tem algo por trás. Então, como eu falei, a gente partindo da nossa realidade, do nosso momento, o que essas notícias, o que essas informações, o que essa tentativa de avançar esses valores nos diz? Ela nos diz que há algo de estranho, algo que se choca, de algum modo, com o senso comum do brasileiro. Vocês, ao olharem aqui as notícias que eu separei, alguns riram, outros acharam estranho. Quando a gente pensa essa ideia de homens usando saia, ou mesmo o conceito de ideologia de gênero, isso causa um certo estranhamento. Tenho certeza que não é o primeiro contato que vocês têm com isso, mas são coisas que incomodam, que não estão, digamos assim, em harmonia com as nossas tradições, com as nossas crenças, com a nossa base cultural. São ideias estranhas, portanto, ao repertório nacional, mas que, pouco a pouco, são inseridas e que vão ganhando corpo. Se eu tivesse mostrado a mesma coisa e falando no mesmo tom dentro de uma universidade pública, provavelmente quem estaria causando estranhamento seria eu. E aí, provavelmente, seria até vaiado, porque eu teria que aplaudir e achar essas coisas maravilhosas. Então, de fato, há uma influência, a mesma elite brasileira que é influenciada pela Economist, a mesma elite brasileira que, à semelhança de todas as outras elites nacionais, é influenciada pelo New York Times, também é influenciada por esses valores, por essas ideias, também é influenciado por essas coisas que se chocam com a nossa cultura. E de onde isso vem? Qual é a origem disso? Retomando, então, aqui alguns episódios recentes, porque essa tomada de consciência sobre o globalismo é um fenômeno bastante recente. Aqui no Brasil, a gente tem, digamos assim, uma narrativa, uma história de como isso aconteceu. Isso aconteceu de um modo aqui, aconteceu de um outro modo na Europa, e nos Estados Unidos, especificamente, a gente pode dizer que houve até uma certa personificação de como houve essa tomada de consciência. Então, todo mundo acompanhou as eleições americanas, todo mundo viu como o Donald Trump chegou ao poder contra tudo e contra todos, num cenário que remetia muito ao que nós estamos
vivendo no Brasil hoje com as nossas eleições, e a gente pode dizer que a eleição do Donald Trump, em certa medida, foi a consagração, ou ao menos a consumação, do processo de tomada de consciência por parte do povo americano a respeito do globalismo. Assim como nós, eles estão agora criando cursos, estão se debruçando sobre os livros. Peço desculpa, pessoal. Uma ligação que eu não esperava, tá? Desculpa. Assim como nós, eles estão se debruçando sobre os livros, estão tentando entender o que está acontecendo, e isso começou nos Estados Unidos nesse caso. E esse discurso que eu destaquei aqui, eu tenho uma frase do Donald Trump, que foi o discurso fundacional da política externa americana dele. Então, quando ele estava apresentando aos americanos qual seria a sua política externa, como ele conduziria a sua nação no cenário internacional, ele usou essas palavras. Ele disse que ele nunca deixaria com que os Estados Unidos se rendessem, os Estados Unidos, o seu povo, a nação, se rendessem às falsas canções e às falsas promessas, portanto, do globalismo. E aqui, quando a gente fala em falsas canções e falsas promessas, evidentemente, a gente não está falando sobre coisas feias, a gente não está falando sobre coisas que se mostram tão cruamente como eu fiz aqui quando eu coloquei as notícias. Senão seria muito fácil, todo mundo fugiria, todo mundo repudiaria aquilo, e isso não seduziria nenhum de nós teria ali menor risco de ser influenciado por isso. Mas quando a gente fala sobre uma canção, quando a gente fala sobre promessas, essas promessas sempre são apresentadas de um modo bastante atraente, de um modo bastante sedutor, de forma que é isso que eu quero trabalhar um pouco aqui com vocês. Pode passar, por favor. Então, destacando aqui as falsas canções do globalismo, pode passar adiante, de novo, por favor. E aqui, então, eu quero começar falando sobre o globalismo para vocês a partir da experiência da queda. Nós estamos aqui num seminário cristão de teologia, eu acredito que a maioria de vocês sabem do que eu estou falando quando eu falo sobre a queda, basicamente sobre o pecado original, a ideia de que nós temos aqui o mal no mundo. Isso do modo mais básico possível, mas esse é um dado da realidade. Existem pessoas más, existem atos maus, e esses atos fazem parte da estrutura da realidade. Eles não podem ser afastados da estrutura da realidade, ao menos não aqui dentro da história. Então, ao longo de toda a história da humanidade, nós tivemos tentativas de se rebelar contra essa realidade. Tentativas que se mostraram por meio de ideologias, tentativas que se mostraram por meio de revoltas pessoais, revoltas artísticas, mas que todas elas têm essa mesma origem, uma revolta contra a própria estrutura da realidade, uma revolta contra o fato de que o mal e o sofrimento são possíveis na realidade. Então, eu vou inserir aqui o globalismo como um episódio, como um capítulo daquilo que o professor Olavo de Carvalho chama de mentalidade revolucionária. Então, quando eu tratar de vários aspectos, sobretudo quando eu mencionar aqui algumas das estratégias que são utilizadas pelos globalistas, vocês vão ver que elas remetem a muitas das estratégias que são utilizadas pelo movimento revolucionário ao longo da história, sobretudo na modernidade, evidentemente, onde isso ganha corpo e ganha força de modo mais claro. Então, esse até, inclusive, um dos motivos da confusão que a gente vê ocorrendo muito, vocês mesmos já devem ter visto. Fulano é globalista, fulano é socialista, fulano é isso e aquilo. Essa é uma das confusões que eu quero tentar desfazer aqui, que eu quero tentar ajudar a desfazer aqui. Então, a gente tem essa experiência inicial, nós temos, de algum modo, a perda do paraíso, isso está no imaginário de todas as pessoas, quer vocês sejam cristãos ou não, isso pode ser encarado, inclusive, como um mito que nos ajuda a compreender a nossa realidade. Nós somos pessoas que sentem, que buscam coisas que não podem ser satisfeitas no mundo, aqui e agora. O C.S. Lewis concluía que essa sensação era indicativa de que nós havíamos sido feitos para um outro mundo, para um outro lugar, mas mesmo que você não concorde com essa conclusão dele, vocês devem concordar que nós temos essa insatisfação em nós. E é a partir dessa insatisfação que nós temos todas
essas revoltas. Então, nós temos vários episódios disso. Nós temos, primeiro, as revoluções iluministas, que traziam essa revolta contra a realidade no seu cerne e que influenciaram todas as outras. Quando a gente olha para a tradição marxista, por exemplo, a gente vê que os marxistas tratam a revolução como uma ciência que nasceu exatamente na França, com a Revolução Francesa, e que trouxe ali uma série de elementos que poderiam ser decodificados, que poderiam ser traduzidos em leis e regras gerais que apareceriam na história. Nesse sentido, tanto o marxismo e ali as suas diversas manifestações ao longo da história, quanto o globalismo têm uma raiz comum, que é essa revolta revolucionária contra a realidade. Toda essa revolta revolucionária, pode passar, por favor, sempre se justifica com base, então, numa repulsa, numa revolta que todos nós compartilhamos, um incômodo com o sofrimento. Eu coloco aqui uma imagem sobre a guerra, então, simbolizando os conflitos, as guerras, as batalhas que levam à fome, levam à morte, mas que sempre fizeram parte da nossa história. E aí, para um globalista, isso pode soar um pouco cínico. Falar que sempre fez parte, talvez não signifique necessariamente que sempre deverá fazer parte. E o que eles argumentarão que, em contraposição à guerra, nós devemos buscar a paz. Todos nós concordamos. Acredito que todos nós concordamos. Um dos objetivos da guerra, inclusive, é buscar a paz efetivamente. Se faz guerra, se vai ao campo de batalha, com a finalidade de resolver uma situação, uma controvérsia, e depois chegar a uma situação pacífica. Mas os globalistas têm aqui uma outra ideia de paz, que a gente vai ver daqui a pouco. Pode passar. Aqui também uma imagem simbolizando a fome. Assim como a guerra, os conflitos, a violência nos incomoda, a fome, a pobreza também nos aflige bastante. E aí, a partir dessas duas ideias que eu vou trazer aqui como símbolos do sofrimento, a gente vai a uma terceira ideia, simbolizada aqui pela Torre de Babel. Então, a Torre de Babel, nos mais diversos comentários, nas obras poéticas, nas pinturas, sempre foi retratada como um esforço humano, como um esforço do homem para alcançar duas coisas: paz e prosperidade. Vencer, portanto, a guerra e vencer, portanto, o sofrimento, a fome. Com a prosperidade, a gente venceria os sofrimentos e as dificuldades materiais. Então, essas duas coisas já estavam presentes lá atrás. Essas duas coisas já serviam de justificativas lá atrás e continuaram presentes aí ao longo da nossa história. Qual é o problema disso? Assim como na Torre de Babel, a paz que se buscava e a prosperidade que se buscava era uma paz sem Deus e era uma prosperidade sem Deus. Era uma paz que não buscava uma integração total da realidade. Ela decepava, de algum modo, a realidade e acreditava que o homem, solto dentro do cosmos, poderia agir por conta própria e se tornar, de algum modo, e essa é uma linguagem recorrentemente utilizada pelos revolucionários, se tornar, de algum modo, o próprio Deus, Deus de si mesmo, o Deus da própria sociedade. Então, esses são elementos bem básicos aqui, eu acredito que todo mundo pode identificar, e ao longo da história, alguns exemplos de pessoas que agiram desse modo, e agora eu vou tratar especificamente do globalismo. Pode passar, por favor. Então, aqui nós temos algumas bases conceituais. Eu já falei para vocês que o globalismo é um episódio, um capítulo disso que nós chamamos de mentalidade revolucionária. O que é a mentalidade revolucionária para o professor Olavo de Carvalho? O professor Olavo de Carvalho, estudando o fenômeno da modernidade, esse descolamento gradual da realidade que nós vivemos ao longo da modernidade, ele aponta algumas características comuns a todos esses movimentos, seja o movimento marxista, socialista, comunista, seja o nazismo, seja o fascismo de modo mais abrangente, e também o globalismo, a gente pode dizer que se enquadra perfeitamente nisso. E essas características comuns podem ser resumidas em 3 inversões. A primeira delas é uma inversão temporal, uma inversão cronológica, na qual a pessoa, diferentemente do que se faz normalmente, ela não toma o passado como algo fixo e certo, que serve, portanto, como um critério de aferição, mas o futuro como um critério mais sólido. Explicando, eles olham para o futuro
como algo que necessariamente vai ocorrer. E como algo que necessariamente vai ocorrer, portanto, se torna fixo, enquanto que o presente e o passado podem ser moldados ali conforme for o desejo das pessoas que são portadoras ou porta-vozes desse futuro glorioso e inevitável. Essa é uma primeira inversão. A pessoa age em nome de um futuro normalmente onde se terá paz e onde se terá prosperidade, um futuro utópico, de algum modo, e, em nome desse futuro, ela pode transformar o presente, pode transformar o passado, mudando, inclusive, a nossa história, fazendo transformações, omitindo fatos, para que eles encaixem dentro de narrativas que justificam uma determinada ação. A segunda inversão tem a ver com a inversão do sujeito e do objeto. Uma inversão que está muito ligada à terceira, então eu vou falar sobre as duas juntos, a inversão do sujeito e do objeto e uma inversão moral. A inversão moral é a mais conhecida de todos nós, vocês já devem ter visto expressões dessa inversão na literatura de ciência política, mesmo no dia a dia, que ela é bem expressa naquela ideia atribuída a Maquiavel de que os fins justificam os meios. Então, pensem aqui, quando a gente fala de um futuro que permite que nós modifiquemos o presente e o passado, nós temos aqui uma ideia de que um futuro que justifica o que se faça para chegar a esse futuro. Mais ou menos essa ideia de que os fins justificam os meios. Portanto, se esse futuro é um futuro de paz, se esse futuro é um futuro de prosperidade, não importa o que eu faça para trazer esse futuro, não importa quais sejam os sacrifícios em termos humanos que a gente tem que fazer para chegar até lá. Recentemente, eu acho que a maioria de vocês deve ter assistido o último filme dos Vingadores. E aí a gente tem lá a figura do Thanos, que ele tem um pouco essa mentalidade de trazer paz e prosperidade para o mundo por meio de meios bastante duvidosos. As ferramentas que ele escolhe para isso são bastante duvidosas. Eu acredito que todos nós aqui teríamos objeções àquilo que ele propõe. Mas é basicamente aqui a mesma coisa. Então, os fins justificam os meios. Se eu vou ter paz, se eu vou ter prosperidade, se eu vou atingir esse futuro glorioso, eu posso fazer aquilo que for necessário. E isso leva a essa segunda inversão, que eu falei sobre o sujeito e objeto. Por quê? Normalmente, quando você conversa com alguém dotado dessa mentalidade revolucionária, essa pessoa costuma se ver não como um responsável pelos seus próprios atos, como alguém que deve responder pelos atos que cometeu, mas como alguém que simplesmente agiu ali de acordo com uma regra social, de acordo com a necessidade incontornável. E isso se mostra, por exemplo, na ideia de que não foram os revolucionários, os grandes ditadores, tiranos, como Stalin e Lenin, os responsáveis pelo morticínio que eles causaram, mas as pessoas que resistiram ao futuro inevitável de qual eles eram portadores. Então, essa ideia aparece ali ao longo de todo o movimento revolucionário, como eu disse, socialismo, seja na sua versão nacionalista com o nazismo, seja na sua versão internacional com o comunismo, essa ideia sempre está presente e no globalismo não é diferente. Todas elas também têm aquilo que nós podemos chamar uma teologia do progresso. Por que uma teologia do progresso? Essa ideia de que o homem caminha lentamente para um futuro melhor, ou seja, nós estamos sempre alcançando patamares melhores, a gente não regride, a gente não perde conquistas civilizacionais, a gente não perde elementos positivos, a gente está sempre melhorando. A ideia de que o futuro sempre nos reserva algo melhor, ou que conforme a gente avança na história, a gente vai deixando retrocessos e atrasos para trás. Todo mundo já deve ter ouvido aquela expressão, nossa, a gente está em 2018 e o fulano pensa de tal modo, como se o simples fato de a gente estar num determinado ano já significasse que a gente é mais avançado, que a gente é melhor. Isso tem muito a ver com essa a teologia do progresso, essa ideia de que a gente caminha gradualmente para um mundo de perfeição, um mundo, para trazer aquelas duas imagens de novo, de paz e de prosperidade. A ideia da imanentização, eu já comentei com vocês quando eu falei sobre a queda, a ideia de resumir a nossa realidade a isso que nós temos aqui, sem uma abertura ao transcendental, sem uma abertura à experiência mística, sem uma abertura à experiência religiosa, seja ela qual for, reduzindo tudo, portanto, aos nossos próprios atos, às nossas próprias ações, buscando a solução para aqueles dois problemas, buscando trazer a paz e a prosperidade de um modo que
deixa Deus totalmente fora do processo. A política da perfeição também, do mesmo modo, são pessoas que agem sempre orientadas ali por ideais utópicos, por ideias que são, na verdade, perfeitas. Então, elas têm soluções perfeitas para o problema da guerra, elas têm soluções perfeitas para o problema da fome, para o problema da educação e assim por diante. E, por terem as soluções perfeitas, elas simplesmente não aceitam meios termos. Nós estamos aqui no Instituto Conservador, nós vimos aqui uma bela apresentação sobre o que é o conservadorismo. E uma das coisas que foram ditas é exatamente de que o conservadorismo não é uma ideologia. Isso significa que nós não temos um conjunto de projetos, propostas, um código, digamos assim, de como o conservador deve agir. A gente viu um discurso do Reagan que estava muito focado em combater a União Soviética e aquilo que a União Soviética significava. Hoje, não necessariamente um conservador vai reproduzir e repetir o comportamento do Reagan. Talvez existam outras prioridades, talvez existam outros problemas. E se o conservador está nos Estados Unidos ou está no Brasil, isso também pode afetar. A gente simplesmente deve buscar analisar a nossa realidade ao redor e não se guia, portanto, por essas ideias de perfeição. Aqui, com esse pessoal, não. Com esse pessoal é diferente. Eles têm sempre uma ideia do que tem que ser feito. Sempre deve caminhar rumo à liberdade, sempre deve caminhar rumo à igualdade, sempre deve caminhar rumo à fraternidade, sempre deve caminhar rumo a um ideal bastante distante e também bastante perfeito, de modo que qualquer pessoa que se coloque, como a gente já viu, no caminho dessas ideias de perfeição, estariam ali atrapalhando e, portanto, haveria justificativa para simplesmente eliminá-las. Essas são ideias mais subjacentes, digamos assim, ao globalismo. Nós temos aqui alguns elementos que são expressão disso na nossa realidade social. A primeira ideia é a ideia de governança, e aqui eu, pessoalmente, evito sempre um termo que é bastante utilizado em relação ao globalismo, que é o termo nova ordem mundial. Primeiro porque esse termo foi bastante contaminado, um termo que se tornou bastante tóxico. Então, se você procura sobre isso, você encontra algumas coisas boas, mas muita besteira. Teorias da conspiração, ideias muito equivocadas. E, quando se fala em nova ordem mundial, você está falando sobre uma coisa bastante vaga também, porque no pós-Segunda Guerra Mundial nós tínhamos uma nova ordem mundial. Entre guerras, a gente tinha uma nova ordem mundial em relação à ordem internacional que estava estabelecida anteriormente. Quando a gente fala sobre globalismo, então, eu gosto de delimitar dessa forma, a gente está falando sobre um modelo de governança proposto. Então, o que a gente está falando aqui, na verdade, não significa que a gente vai tratando aqui de um possível governo mundial, não significa que a gente está tratando aqui da mera transferência do modelo estatal para o plano internacional, não, significa que a gente está tendo uma mudança em relação à atitude da governança internacional, especificamente, mas da governança de modo geral. Então, há uma mudança muito parecida com aquela que ocorreu no final da Idade Média. Na Idade Média, nós tínhamos uma outra estrutura de governança que foi substituída gradualmente pela atual, até nós chegarmos nesse modelo de Estado nacional, com uma maioria aí de democracias liberais, representativas, e agora a gente está passando aí por uma outra transição, pelo menos uma tentativa de transição para um outro modelo. E que modelo é esse? É um modelo que, como eu disse, não é a mera transferência do Estado nacional para uma escala internacional, é a proposta de construção a partir dos Estados nacionais. Há, inclusive, um lugar para os Estados nacionais dentro da proposta globalista, mas há uma mudança no controle e na direção desse governo. Normalmente, a gente olha para organizações internacionais, a gente olha para fundações internacionais, mas disso tudo a gente pode resumir aquilo que se chama de regimes internacionais. Não apareceu essa palavra aqui ainda, talvez eu trate dela mais adiante, mas regimes internacionais são todos os elementos, sejam aqui as organizações no sentido físico, ou seja, que tem uma sede, tem uma burocracia permanente, ou as instituições internacionais, como a guerra. A guerra é uma instituição internacional, nós temos uma série de regimes que regem determinados assuntos, e, gradualmente, esses regimes vão ganhando um status mais elevado e passam a determinar, então, os rumos das vidas das pessoas, os rumos das sociedades, se tornando lentamente o padrão ali de governança que conduz as nações.
Então, resumindo, basicamente, dentro dessa ideia de governança, é para esse caminho que se quer caminhar. Tem a ver exatamente com a globalização, evidentemente, a globalização dá muita força a isso, e também com o cosmopolitismo. O cosmopolitismo, basicamente, são os valores universais, algumas ideias que podem ser ditas comuns a todos os homens, isso, de fato, existe, todos nós sabemos muito bem disso, mas há uma tentativa de extrapolação disso para o âmbito cultural, ou seja, negando que não há diferenças culturais, que não há diferenças em relação a povos de uma região e povos de outra região, negando diferenças das mais diversas formas e, no limite, inclusive, corroendo essas diferenças, eliminando essas culturas para que elas se tornem todas iguais. E a ideia de segurança coletiva, que é a justificativa formal da criação de uma organização como a Organização das Nações Unidas, de todo o sistema ONU e das organizações internacionais, de modo geral, está na base disso. Então, para que isso se esclareça um pouco mais, no próximo slide a gente vai falar sobre as justificativas que levam a isso. Eu coloquei aqui uma frase de uma música conhecida, do John Lennon, falando sobre imaginar viver a vida em paz. Por favor, passe adiante. E aqui a gente tem as justificativas, então. Eu coloquei de modo mais destacado embaixo paz e prosperidade. A gente tem a ideia da globalização, multilateralismo, interdependência, governança global, e ali embaixo duas palavrinhas que são um pouco menos conhecidas. Spillover e securitização. O que é a ideia de spillover? Então, para que você justifique uma estrutura de governo, você precisa ter ali um motivo. Os estados nacionais só surgiram após obterem esse motivo, após conseguirem vender esse motivo para as pessoas que eles acabariam governando. Do mesmo modo, antes disso, nos sistemas feudais, os senhores feudais também precisavam dessas justificativas para justificar aqueles arranjos que existiam. E aqui não é diferente. E aí entra essa ideia de spillover e securitização. Dentro das relações internacionais, nós temos um processo iniciado mais ou menos no final da Primeira Guerra Mundial, que é um processo de buscar compreender as relações internacionais a partir não de uma perspectiva meramente ontológica, de saber o que está se passando no mundo e se passando nas relações entre os Estados, mas normativa, ou seja, se fundava a disciplina de relações internacionais já com a finalidade, já com o objetivo explícito de se chegar a isso que a gente colocou lá atrás, a paz e a prosperidade. Então, quais são os meios para construir a paz e a prosperidade? Como que a gente pode alcançar esse ideal? Como que a gente pode mudar a situação que nós temos hoje? E, desde o início, uma das conclusões que se chegava é que as nações, as culturas nacionais, as diferenças, as separações, eram um obstáculo a ser eliminado. E, portanto, precisando eliminar esse obstáculo, era preciso criar uma outra autoridade a qual as pessoas pudessem se submeter. E aí inicia essa ideia de securitização e de spillover. A securitização nada mais é do que a ideia de que, normalmente, as autoridades, e, sobretudo, autoridades governamentais, se justificam em bases de segurança. A maioria de vocês deve estar familiarizada com o livro do Thomas Hobbes, o Leviatã, em que ele justifica o surgimento do Estado moderno justamente nessas bases, explicando ali como o homem se deixa governar por um Estado, ali na época ainda com características absolutistas, simplesmente como fruto da preocupação com a sua segurança. E aqui não é diferente, mas eles vão levar isso para uma outra camada. Nós não estamos falando aqui de pessoas, nós estamos falando de nações. Então, nesse processo de securitização, o que vai ser feito é identificar problemas, identificar obstáculos que afetam todas as nações, afetam as populações dessas nações, e que não podem ser, segundo essas pessoas, atacados ou enfrentados desde uma perspectiva meramente nacional, desde uma perspectiva unilateral. Ela precisa ser atacada desde um esforço conjunto de todas as nações e talvez até de uma autoridade central. Então, eles começam aí, ao longo do tempo, logo no início eles tinham muito a ideia da explosão populacional, demográfica, então se falava, olha, nós temos aqui um problema muito sério que é o da explosão demográfica, nós precisamos trabalhar em conjunto para controlar isso, senão daqui a pouco a gente não vai ter lugar mais no mundo para colocar as pessoas. Depois,
usaram epidemias, como utilizam até hoje. Um exemplo muito próximo da gente aqui é o exemplo climático. Então, se você fala, olha, nós não podemos conter os problemas climáticos, os problemas ligados ao meio ambiente dentro das fronteiras. Então, não se pode contar também com uma autoridade que esteja contida nessas fronteiras para lidar com esse problema. Nós precisamos de uma autoridade supranacional, talvez transnacional, mas, via de regra, supranacional. E aí há, então, uma série de problemas que vão sendo identificados como justificativas da criação dessa nova autoridade. Esse processo pelo qual um problema deixa de ser um problema meramente nacional e se torna um problema internacional e, portanto, um problema que pode ser utilizado, pode ser instrumentalizado para justificar a busca do globalismo, se chama de spillover, a ideia de um espalhamento, um problema que pouco a pouco vai se espalhando pelas fronteiras. Isso ocorreu com temas clássicos de segurança, como o terrorismo, que já foi um fenômeno meramente nacional e hoje é um fenômeno internacional, como o narcotráfico, outros problemas que, de fato, têm uma característica internacional, mas que acabam também sendo instrumentalizados para essa mudança no modelo de governança. Então, essas justificativas são utilizadas, dizendo que, basicamente, olha, a gente tem um modelo de governança que foi criado para um outro mundo, um mundo que não existe mais. Hoje, as comunicações, enfim, os fluxos de mensagens, os fluxos permitidos pelos meios de transporte, por toda a tecnologia que existe, tornou o mundo muito menor e, portanto, a gente precisa de um outro modelo para lidar com esse mundo, com os problemas que existem nesse mundo, os problemas que evitam e que impedem a gente de alcançar a tão sonhada paz e a tão sonhada prosperidade. Então, essa é a justificativa que leva ali aquelas ideias que eu havia apresentado a vocês antes, a ideia de uma governança global regida por meio de uma série de regimes e uma série de organizações internacionais que não necessariamente vão adquirir o status de governo, não necessariamente vão adquirir o status ou mesmo as feições de um Estado nacional, mas que gradualmente vão ganhando ali influência e a capacidade de determinar os rumos das nações. Lembrem-se que lá no início eu falei sobre um estudo que aponta as fontes de informação da maioria dos diplomatas. E aí eu falei que eram a Economist e o New York Times. Esses dois veículos têm em comum o fato de que eles também influenciam, e aí num grau ainda maior, os burocratas dessas organizações internacionais. Os burocratas de todo o sistema ONU, de organizações que lidam especificamente com o problema climático, que lidam especificamente com problemas de segurança como o narcotráfico, todos eles são orientados por um mesmo conjunto de ideias, que aí a gente pode voltar até mesmo às ideias filosóficas, como a ideia de Kant, mas até mesmo as mesmas fontes de informação, que são o caso desses dois veículos. E há outro estudo, feito pelo mesmo autor desse primeiro estudo sobre as fontes de informação, que mostra que, na maioria dos congressos, dos parlamentos nacionais, cerca ali de 70% a 80% das propostas de leis que são colocadas para serem discutidas pelos legisladores têm origem também nesses mesmos regimes internacionais, nessas mesmas organizações internacionais e, principalmente, em think tanks, fundações internacionais, organizações não governamentais que acabam criando ali um repertório de como lidar com o problema. E aqui tem um alerta muito importante a ser feito. Se nós não temos iniciativas como essa do Instituto Burke, ou do Bucks Instituto, melhor dizendo, a gente acaba ficando refém de quem produz conhecimento. E quem produz conhecimento, ele acaba determinando três coisas, pelo menos. Quais são os problemas, ou seja, são eles que investigam e elencam quais são os problemas com os quais a gente tem que lidar, quais são as soluções para esses problemas e como implementá-las. Durante muito tempo, a indigência cultural, indigência, enfim, da inteligência nacional brasileira permitiu que essas ideias avançassem de modo bastante significativo. Nesse sentido, inclusive, recomendo o livro do Flávio Gordon, A Corrupção da Inteligência Brasileira, que mostra um pouco dessa história, de como o Brasil perdeu toda a sua pujança, toda a sua força em termos de criação, em termos de produção de ideias, e, com isso, se tornou totalmente vulnerável a essas ideias externas.
Então, pode passar, por favor. Tendo essas justificativas e tendo essa realidade na qual as pessoas se deixam influenciar, sobretudo as elites nacionais, por essas ideias, a gente chega aos meios que acabam sendo um pouco mais problemáticos. O meio mais tradicional, e aqui eu não vou me estender em relação a isso, é o da engenharia social. Esses meios são expostos em vários livros. Vocês podem ler, por exemplo, o Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, que ele mostra como isso é utilizado pela Unesco, especificamente, no âmbito da educação, para mudar o comportamento, para criar um novo homem, a partir de uma série de elementos ali que são experimentais, ou seja, não agem de acordo com uma ética consequencialista, porque não se sabe onde aquilo vai dar, quais serão as consequências reais disso, mas se justifica no sentido de nós precisamos desse controle, e esse controle é necessário para que a gente possa alcançar a tão sonhada paz e a tão sonhada prosperidade. Nós temos a ideia do medo e da desconfiança, então, uma sociedade sem coesão, sem confiança, onde as pessoas precisam de intermediadores para lidar com seus conflitos. É uma sociedade mais fácil de ser controlada. Essa não é uma ideia nova, não é uma ideia criada pelos globalistas, como nenhuma dessas ideias é. É uma ideia bastante estabelecida já no movimento conservador, não, movimento revolucionário, e isso está espalhado por toda a sociedade. Nos vídeos institucionais que a gente viu aqui, a gente viu essa ideia de divisão entre brancos e negros, homens e mulheres. Enfim, agora, recentemente, a gente teve, inclusive, a declaração de um presidenciável, sulistas e nordestinos, e coisas desse tipo, porque quando se cria essa divisão, quando se cria essa desconfiança, quando se cria esse medo, se justifica a ampliação dessas autoridades, que agora não apenas numa escala nacional, mas também numa escala internacional, por meio desse processo do spillover que eu expliquei para vocês. A corrosão da tradição religiosa, por motivos óbvios, é sempre uma ferramenta utilizada. A religião e a cultura, assim como a história, tende a delimitar quais são os domínios específicos da política, e quando você remove essas barreiras, quando você remove esses limites, a política acaba extrapolando o seu espaço para dentro de todos os lugares da nossa vida, ou seja, a gente tem a politização de todas as coisas, e com a politização de todas as coisas se tornam objeto de poder, ou seja, todas as coisas são passíveis de ser controladas, os nossos comportamentos, as nossas preferências, as nossas alimentações, e assim por diante. Então, esse é um outro elemento que é utilizado por eles. A ideia de uma moral biônica, muito vinculada aos valores cosmopolitas, também é sempre utilizada. Então, hoje em dia, a gente falar em pecados ou pecados capitais, aquilo que se estabeleceu ao longo de décadas, de séculos, seria algo bastante estranho para a maioria das pessoas na sociedade brasileira de hoje, como, de resto, para a sociedade mundial de hoje. Mas nós temos aí uma série de valores que foram elevados como uma espécie ali de panteão de valores que você não pode violar de modo algum. Então, essa moral biônica criada, por exemplo, quando a gente fala em diversidade, não a diversidade, aí a gente tira uma foto aqui, vai lá a pessoa na internet, vamos ver a quantidade de mulheres que tinha, a quantidade de negro, e se você viola isso, você é pior do que alguém que teria cometido um pecado capital lá atrás. Então, essa ideia de uma moral biônica também é utilizada, você vai substituindo pouco a pouco, a moral estabelecida da sociedade, as crenças, os costumes, os valores que estão arraigados nas pessoas por essas ideias que são empurradas por instituições, pela elite governamental, pela elite acadêmica, pela elite midiática e também pelo show business. É muito comum a gente ver artistas, cantores, celebridades, de modo geral, como portadores dessa moral biônica, tentando, portanto, ali também transformar as bases culturais da nação. A corrosão da tradição cultural se insere no mesmo sentido da corrosão da tradição religiosa que eu já expliquei para vocês, e também a corrosão da base demográfica. Esse talvez seja um dos temas mais polêmicos, mas quando a gente fala sobre toda a crise migratória que a Europa está sofrendo, por exemplo, a gente tem um problema muito claro e que se evita mencionar com muita frequência. Então, primeiro, o que os globalistas disseram lá atrás. Nós temos um problema demográfico que é o fato de que está nascendo muita gente. Então, a gente precisa de controle de natalidade, a gente precisa de métodos, a gente precisa legalizar o aborto. E aí eles conseguem implementar isso na Europa como em nenhum outro lugar, muito bem sucedido. Então, aborto legalizado em vários países, métodos contraceptivos e tudo mais. E aí depois o que eles falam?
olha, a população europeia envelheceu demais, a gente tem muito pouca gente. Lá atrás a justificativa era que tinha gente demais, agora tem gente de menos. Então, para resolver isso, não vou falar para vocês voltarem aos hábitos dos seus pais, dos seus avós, e voltarem a ter filhos. Não, eu vou falar que vocês agora precisam trazer imigrantes de fora. E trazendo imigrantes de fora, dentro de uma perspectiva multiculturalista, que significa que eles não serão integrados àquela cultura, que eles não passarão a fazer parte daquela sociedade, mas que será uma sociedade balcanizada, dividida, onde vigoram o medo e a desconfiança. Então, você vai criando, a partir disso, sociedades que simplesmente não se sustentam, elas perdem a coesão, perdem a confiança. E aí, com isso, se pode criar novas fontes de autoridade para lidar com o problema de uma divisão de todos contra todos. E esse é exatamente o ponto que a gente se encontra. Nós temos, então, desde a Primeira Guerra Mundial, uma tentativa de avançar esse discurso. Na Segunda Guerra Mundial, esse discurso ficou um pouco enfraquecido, mas desde então ele tem ganhado muita força e posso dizer que só recentemente a gente tem tomado consciência sobre isso. Pode passar, por favor. No final, então, da Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, nós tivemos a Liga das Nações. No final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a criação da Organização das Nações Unidas. Vou falar rapidinho sobre isso para vocês. Pode passar, por favor. E aqui, como eu disse lá atrás, às vezes se tem a ideia de, não, nós estamos criando aqui, os globalistas querem criar um governo mundial, querem criar um governo secreto que se reúne lá, o George Soros e mais meia dúzia de pessoas para determinar os rumos da nação. Não é assim que funciona, não é isso que acontece. O mundo não é passível de ser controlado, nós temos muitas variáveis, as sociedades são complexas, mas há mecanismos de influência, há mecanismos de como, digamos assim, governar essas coisas e que são utilizados. Assim como há uma complexidade enorme numa sociedade como a brasileira, e o governo brasileiro se vale desses mecanismos, também no âmbito internacional há uma complexidade imensa nesse sentido, e as organizações internacionais, em conjunto ali, as elites internacionais, se valem também dos mecanismos à sua disposição. Então, recorrendo aqui à tipologia clássica do Políbio, a gente pode dividir essa organização, essa estrutura da governança global em 3 camadas. A primeira, que a gente poderia dizer aqui que ela poderia ser positiva, e aí seria a monarquia, poderia ser negativa, e seria a tirania, que é a dos regimes internacionais. Então, a autoridade máxima que nós teríamos dentro desse novo modelo de governança seria dos regimes internacionais. Os regimes internacionais, como eu disse a vocês, é tudo aquilo que rege um determinado assunto internacional. Então, nós temos, por exemplo, um regime internacional da aviação civil, que vai ter uma organização com uma burocracia permanente, com regras que vão aparecer em forma ali de costumes internacionais, vão aparecer em forma de tratados e que vão reger esse determinado assunto. Então, a autoridade máxima seriam esses regimes internacionais. Qual é o problema? Nem todos os regimes nasceram da vontade espontânea dos representantes nacionais. Muitos deles nasceram meramente da pressão de organizações internacionais, de fundações internacionais, de organizações não governamentais internacionais, inclusive, que simplesmente impõem esses padrões. E aí nós temos lá burocratas anônimos, que eu não sei quem são, que vocês não sabem quem é, e que estão determinando padrões a serem seguidos. Padrões a serem seguidos não apenas por nós, mas pelos nossos governos, e que chegam, por exemplo, para um deputado, para um senador brasileiro, e que eles simplesmente não sabem nem como reagir àquilo, porque não há um estudo nacional, não há conhecimento nacional para que ele possa reagir inteligentemente àquilo. Então, no topo ali da base, nós temos esses regimes internacionais. Evidentemente, no recorte atual, isso funciona como uma tirania contra a qual você praticamente não pode reagir. Num segundo nível, nós teríamos estados nacionais, e aí, como eu disse, embora se tenha a corrosão dos estados nacionais e da soberania, a soberania crescentemente relativizada, ainda há um espaço dentro desse arranjo para os estados nacionais, sobretudo para manter uma ideia de legitimidade a esse novo arranjo. Então, se fala, por exemplo, não, olha, a ONU, na verdade, não existe, a Organização das Nações Unidas não existe, o que existe é um conjunto de nações que deliberou em determinado sentido, mas crescentemente não é isso que acontece. Crescentemente o que nós temos é os burocratas permanentes da ONU, guiados ali pelo secretário-geral da ONU, e, enfim, por uma série de pessoas que estão totalmente desvinculados das nações, determinando
rumos a serem seguidos. E as nações vão simplesmente administrar e executar isso dentro de territórios específicos, mais ou menos como acontece dentro de uma federação, de uma confederação. Então, também não há grandes distinções. Nesse sentido, a gente poderia apontar uma espécie de poder oligárquico ali sendo representado pelos Estados nacionais, e, na base, nós teríamos a chamada sociedade civil organizada. E aqui eu gosto sempre de fazer uma contraposição, e, sobretudo, neste momento da eleição, isso fica muito claro, entre aquilo que eu chamo de povo oficial, que é exatamente essa sociedade civil organizada, e o povo real. Então, quando você vai para as ONGs, aquelas pessoas que normalmente são colocadas como representantes da sociedade civil, nós temos um conjunto de ideias, nós temos um conjunto de perspectivas e visões, e quando você vai para a população real, se nós saímos aqui e fomos conversar com uma pessoa no ponto de ônibus, fomos ali na farmácia da esquina e perguntarmos para a pessoa, normalmente serão visões e perspectivas conflitantes com essas que estão ali representando elas na sociedade civil organizada. O que nós temos normalmente, então, são organizações não governamentais, financiadas pelas mesmas pessoas que financiam quem está no topo, nos regimes internacionais, e que permite, portanto, um controle desde cima e desde baixo sobre as pessoas comuns que estão aí dispersas e tentando entender o que está acontecendo. Pode passar, por favor. Então, no topo, as elites globais, os membros do sistema ONU fazendo parte dessa oligarquia, os Estados nacionais, e embaixo, esses movimentos e ONGs controlados. Pode passar. E aqui a gente tem uma estrutura aí que eu improvisei a imagem, mas a ideia é de que a gente tem uma pressão desde cima da governança global, dos regimes, das elites, que determinam certos padrões a serem seguidos pelos governos e também pelas pessoas. Então, nós temos padrões, por exemplo, de saúde, padrões de alimentação, padrões de comportamento do modo mais abrangente possível, padrões educacionais, que são postos desde cima e que, muitas das vezes, são tratados como palavra de Deus. Então, simplesmente não se questiona. Não, mas você está falando isso, mas a Unesco disse tal coisa. Você está falando isso, mas a OMS falou que o aborto é legal, o aborto é bom. Então, você está errado. Se a ONU falou, você não tem que contestar. Então, você tem essa pressão de cima, utilizando aí essa nova fonte de autoridade, que tenta impor aquela moral biônica de que eu falei lá atrás, que tenta corroer as nossas bases religiosas, nossas bases culturais, as nossas bases demográficas também, e criando aquela situação toda de confusão, impondo, então, essa autoridade desde cima. Mas nós temos também uma pressão desde baixo. Nós temos os movimentos e as ONGs controladas, aquilo que eu chamei de povo oficial. Um povo oficial que age, dando voz e buscando ali um certo teatro de legitimidade para essas ações. Então, nós vemos movimentos como o Movimento Sem Teto, nós temos Movimento Sem Terra, e aí se criam movimentos um pouco mais desorganizados, como o Movimento Negro Brasileiro, as feministas, que vão demandar do governo nacional e para a sociedade em geral exatamente aquilo que está sendo oferecido lá em cima pelas estruturas de governança global, pelos regimes internacionais, pelas organizações internacionais, de modo que as pessoas que estão ali no centro simplesmente vão sofrer essa pressão e, se não reagirem, vão ser esmagadas. Pode passar adiante. Aqui só umas considerações finais. O globalismo e a globalização, como vocês sabem, são coisas distintas. A globalização é um processo econômico, não tem relação específica com o poder. Ele permite, inclusive é utilizado com bastante frequência para justificar aquele processo de spillover, pois, conforme a globalização avançam também os problemas que não são mais contidos dentro das fronteiras, mas o segredo ali, o truque dos globalistas é nos iludir de que só é possível lidar com esses problemas desde autoridades supranacionais e transnacionais, quando, na verdade, é possível lidar com esses problemas com acordos bilaterais, com parcerias com estados vizinhos, como sempre foi feito ao longo da história. Então, a globalização, especificamente no campo da economia, da tecnologia, ela pode servir de justificativa, mas ela não se confunde com o globalismo, que tem relação com essas estruturas de poder, com essas novas fontes de autoridade que estão sendo criadas. Pode passar, por favor. Aqui, só para fazer referência, não vou me aprofundar nisso, nós temos aquilo que o professor Olavo de Carvalho identificou muito bem, e que eu acredito que é uma grande contribuição do Brasil, porque, normalmente, quando se fala em globalismo fora do Brasil, nós temos ali uma ideia de que é um movimento único, existe um único projeto, uma única ideia, um único sentido, e, evidentemente, não é.
A ideia de um império mundial, a ideia de uma autoridade mundial está presente no mundo desde que o mundo é mundo. Eu trouxe lá atrás a ideia da Torre de Babel. Eu poderia mencionar também o próprio Império Romano, que colapsa e deixa um vácuo dentro do nosso imaginário, dentro da nossa memória, de que o Ocidente, na sua origem, tinha ali uma autoridade supranacional, uma autoridade diferente daquela que nós temos hoje. Então, nós temos diversos projetos ao longo da história de implementar um governo, alguns em nome do cristianismo, outros em nome do socialismo, outros em nome do liberalismo, mas há diversos modelos, diversos projetos, e esses são aqueles que, segundo o professor Olavo de Carvalho, e eu compartilho dessa perspectiva, hoje possuem uma chance maior de concretizar esse projeto e que lutam, de algum modo, entre si, e às vezes cooperando também, para avançar essas medidas. E o professor Olavo de Carvalho, muito inteligentemente, identifica cada um deles ali com os modelos das castas hindus. São modelos que poderiam ser colocados de outro modo, mas se a gente pensar aqui que nós temos no bloco ocidental uma casta comerciante, no bloco eurasiano uma casta aristocrática, muito ligada ali à aristocracia da espada, portanto aos militares, e no caso do Islã uma casta espiritual ou intelectual, nós temos ali já um resumo do que cada uma representa. O modelo ocidental ele está baseado todo no poder do dinheiro, no poder econômico, numa visão economicista, normalmente remete àquela ideia proposta pelo Kant no Paz Perpétuo, ou seja, uma ideia de abertura dos mercados, e enquanto se abre os mercados e cria uma liberdade muito maior de comércio internacional, você consegue criar outros controles, como os controles da moral. Então, impondo uma moral única, uma moral específica, e aqui, evidentemente, eu não estou falando de moral no sentido, não estou pregando nenhum tipo de relativismo, mas lembrando que essa ideia de você corroer as culturas locais, você corroer as bases religiosas locais e as bases demográficas. Então, no globalismo ocidental, basicamente o que você tem é, de um lado, um discurso que, no campo econômico, se aproxima muito do liberalismo, e aqui eu falo, evidentemente, sobre o liberalismo, sobretudo na esfera econômica internacional, e nisso não seria diferente do marxismo, por exemplo. Marx era um grande defensor do comércio livre, do âmbito internacional. Ele defendia as ideias do Davi Ricardo sobre o comércio internacional, e aqui a gente não tem algo muito diferente disso. O problema é que, ao passo que se libera e que se abre o comércio internacional na visão do bloco ocidental, você deve também buscar um controle das demais coisas, porque essa abertura do comércio leva àquele processo de spillover, cria problemas que não são contidos dentro da fronteira e, portanto, justifica o surgimento dessas novas autoridades. No caso do bloco eurasiano, falando de uma casta aristocrática, e aqui remetendo, evidentemente, à casta da aristocracia da espada, nós falamos de militares, e é um poder que se justifica dentro das perspectivas de geopolítica tradicional. Seria o único, então, que poderia se identificar mais claramente ali com aquilo que a gente chama tradicionalmente de imperialismo. Seria o imperialismo russo, o imperialismo eurasiano, impondo ali uma autoridade mundial dos eurasianos. Basicamente isso. E, no caso do Islã, a autoridade viria da religião, criando ali uma comunidade mundial de pessoas submetidas à Sharia. Então, basicamente isso, são três perspectivas distintas, perspectivas que se digladiam de algum modo, que disputam entre si, mas que também cooperam e que ajudam a avançar esse processo por meio daqueles regimes, por meio da instrumentalização dos Estados nacionais e por meio daquela pressão que ocorre na base pelo povo oficial. Isso, pode passar, isso nos leva ao ponto final e nos traz de volta aqui para o curso. Eu me estendi bastante, mas o que eu acredito que a gente tem que fazer em relação ao globalismo? Então, nós falamos aqui sobre globalismo, vocês que vão fazer o curso vão ouvir falar muito sobre o globalismo, eu tenho certeza que os professores vão aprofundar muito todos esses temas, vão tratar disso com toda a maestria, mas, de algum modo, como vocês devem ter visto, a grande reação e a grande sacada que a gente tem em relação ao globalismo, como em relação a qualquer tipo de mentalidade revolucionária, é essa que o Chesterton disse lá atrás, no último capítulo do Hereges, de um dos melhores livros dele, no qual ele diz que chegará o dia em que teremos que provar ao mundo
que a grama é verde. E é basicamente isso que eu acredito que os professores farão nesse curso, que eu acredito que eles ensinarão vocês a fazer, ajudarão vocês a fazer, porque se trata meramente de nos abrirmos para a realidade, de olharmos as coisas como elas são, de voltar para a nossa experiência histórica, de resgatar a nossa cultura, os nossos valores, as nossas crenças, de proteger as nossas tradições, de reconstruir as nossas comunidades, e isso só pode ser feito a partir dessa abertura da realidade, da compreensão disso que está sendo feito, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós temos ali várias táticas de desestabilização das nossas sociedades, com a justificativa de que, após essa desestabilização, nós conseguiríamos implementar um modelo que nos traria paz, que nos traria prosperidade, mas eu não preciso falar para vocês aqui que tem um spoiler muito simples disso, que assim como ocorreu com o socialismo, assim como ocorreu com o nazismo, assim como ocorreu com todas essas outras ideologias, o final é sempre muito trágico e a gente tem ali um saldo de mortes, de fome e de todo tipo de desgraça. Como já tem ocorrido com o globalismo, mas de modo um pouco mais difícil de se rastrear e de se identificar. A gente pode falar sobre isso em alguma outra ocasião, mas a grande ideia que eu quero deixar para vocês aqui não é nenhuma grande ideia, é simplesmente a ideia da gente voltar a dizer que a grama é verde, a gente voltar a dizer que 2 mais 2 é 4 e acreditar mais nos nossos olhos do que nessas autoridades artificiais que tentam nos impor. Muito obrigado. Até mais. Eu escrevi a minha obra para poucas pessoas.